Bom, agora a gente vai começar a nossa aula 3, ainda falando dos medos, né, dos medos internos, e a gente vai falar do medo de enlouquecer. A projeção astral é uma ferramenta para o autoconhecimento, mas é preciso ter maturidade psicológica para utilizá-la. É necessário ter bom senso, autocrítica, fazer observações criteriosas dos conteúdos trazidos a esse plano, não se entregar às fascinações, nem se tornar fanático ao tema, acreditando em tudo que lê sobre o assunto, pois todo o conteúdo assimilado poderá interferir na mente, provocando projeções ilusórias. Então, assim, é uma ferramenta muito bacana que eu utilizo muito para o meu autoconhecimento e aconselho que vocês utilizem. Mas a gente tem que ter muita responsabilidade. Para que você possa utilizar essa ferramenta, você tem que saber todo o conteúdo que você está colocando dentro de você, se policiar muito, porque um conteúdo errado, alguma informação ruim pode contaminar a informação que você vai trazer do lado de lá. Então você tem que orar e vigiar o tempo todo. Você tem que ficar tomando conta de tudo que você está fazendo, de tudo que você está consumindo, de tudo os lugares que você está indo, porque no momento que você passa a vivenciar uma outra dimensão, tudo que você age aqui começa a te colocar em afinidade. Não é que começa a colocar, na verdade tudo que você age aqui te afiniza com alguma coisa do lado de lá. Só que quando você não faz projeção, você não sabe o que está do lado de lá. Você só vê o lado de cá. E no momento que você sai lucidamente, aí você tem que juntar esses dois mundos. E aí que começa a encrenca. Então vamos lá. O medo de enlouquecer. O risco de enlouquecer com uma projeção astral é o mesmo que corre uma pessoa acordada que se depara com uma situação traumática e, por estar em desequilíbrio psíquico, não consegue lidar com tal fato, causando assim uma ruptura em sua sanidade mental. Então vamos traduzir isso aí. O risco que existe é o mesmo de você estar vivenciando uma situação aqui, mas você está em desequilíbrio psicológico, psíquico, você não está bem. Então, de repente, uma situação que você teria uma reação mais madura, mais sensata, né, tivesse uma reação mais equilibrada, mesmo uma situação traumática, né, que te trouxesse uma dor, né, que te trouxesse algum sofrimento, alguma dificuldade, você estando em equilíbrio psíquico, equilíbrio psicológico, aquilo você ia passar pela dor, mas não ia te enlouquecer, ao ponto de repente, você sair de si e cometer atrocidades. Um exemplo bem bárbaro, algo que você passasse algo muito traumático, né? Vamos colocar um caso hipotético de um assalto muito violento, que você passasse por uma violência muito forte. É lógico que a dor, há sofrimento, você ia precisar de um tempo, até um tratamento para você se reequilibrar. Foi um trauma muito forte. Mas aquilo não te causou um desequilíbrio total ao ponto de você se tornar uma pessoa ruim e sair fazendo a mesma coisa com outras pessoas. Né? Aí sim, você teria enlouquecido, surtado com uma situação que você passou aqui, uma coisa que você vivenciou aqui, que você não soube trabalhar com aquilo e surtou. Você já tinha um desequilíbrio psicológico dentro de você, o fato de você ter passado por aquela situação desencadeou isso tudo. Houve uma ruptura entre o que era certo e errado e você passou a fazer tudo errado porque achando que você tinha todo o direito de fazer aquilo. Isso aí é um dos mecanismos da loucura. Você não sente, da psicopatia, você não sente culpa, não sente nada e você começa a agir com os outros achando que está tudo certo, que você tinha que fazer assim. Então, isso é um caso. Você teria enlouquecido passando uma situação aqui. Dentro da projeção, o que pode acontecer? De repente você vai sair em projeção, você vai vivenciar um fato forte do lado de lá, dependendo do que você atrair para você, das situações, das afinidades que você tem. Então você chega do lado de lá, você se depara com uma cena, só que quando você volta, como foi uma projeção,
e você vai registrar aquilo no teu cérebro aqui como um fato vivenciado, que essa é uma característica física da projeção. Você registra no teu cérebro, na areazinha da memória lá, fica guardadinho na tua memória como se você tivesse vivenciado aquilo. Aí você pega aquele fato que você vivenciou do lado de lá e começa a modificar a tua atitude do lado de cá em função do que você vivenciou do lado de lá. Mas você já tinha um desequilíbrio também psíquico, psicológico e tal. E aí quando você viu aquela cena do lado de lá, teu cérebro disse, não, isso foi real. Não importa se foi nessa dimensão ou na outra, o teu cérebro registra como real. Para ele não tem essa diferença de dimensão, tanto que isso é científico, já foi provado mesmo. O que a gente vivencia na projeção astral fica registradinho no nosso cérebro, ali como tanto que o projetor que faz muitas projeções e a gente que sai muito aqui nesse plano mais próximo, a gente tem dificuldade às vezes de lembrar, ué, isso aconteceu, eu estava acordada ou foi em projeção? Às vezes até você conversar com uma pessoa, você conversa com a pessoa em projeção, mãe, pai, parente, né? Minha filha. E só que eu conversei em projeção. Mas quando eu volto para cá e rememoro, tá lá, na área da memória. Às vezes eu fico, eu falei isso com ela? Eu falei em projeção. Aí eu pergunto para a Natália, ela diz, pô, mãe, como ela não faz, ela não entende o processo. Mas é assim que funciona. E aí eu já li muito, já tem pesquisa mesmo, científica em cima disso. Aí é que eu fui entender, eu digo, não tô maluca não. É que a projeção, ela fica guardadinha lá na memória. Você lembra, foi um fato vivido, só não foi nessa dimensão. Olha que louco. Então, e se você já tem uma predisposição a um distúrbio psiquiátrico, alguma coisa nesse sentido, você imagina, você está lidando com um fato que você vivenciou numa outra dimensão, mas você traz para cá, está registrado como um fato real, né, que foi vivido realmente, e aí aquilo causa essa ruptura do que é certo ou errado dentro de você, e aí vem a loucura, tá? Mas, volta a falar, a culpa é da projeção? Não. A culpa é do teu distúrbio que você já tinha, que isso podia acontecer mesmo você vivenciando o fato aqui. Então não é a projeção em si, e sim a predisposição que a pessoa já traz. O fato de se projetar e se deparar com vivências desagradáveis ou aterrorizantes, por si só não causa distúrbios psiquiátricos, porém podem evidenciar tais sintomas naqueles que já possuem este desequilíbrio. Então deu para entender? Quem tem medo de ficar louco, o processo é por aí. Então, há risco de enlouquecer durante uma projeção astral? Sim, é possível caso haja algum prévio distúrbio psicológico, que poderá provocar uma fusão entre as dimensões vivenciadas, causando uma ruptura com a realidade do plano físico. Então, aí, na verdade, assim, eu acho que a palavra que eu empreguei, até porque fui eu que fiz isso aqui mesmo, não seria nenhuma ruptura, mas seria uma junção com a realidade do plano físico. Você vai juntar a realidade do lado de lá com a realidade do lado de cá e a tua mente vai interpretar que aquilo foi vivenciado e de repente você tem que você sai do ar, você não consegue lidar com aquela informação, né? Você enlouquece, se torna completamente desequilibrado, você não tem condição de reagir, você não tem condição de raciocinar em cima do que foi vivenciado. Mas, sempre falando, é uma predisposição. O mesmo processo se dá com o uso de substâncias alucinógenas, como drogas, álcool, sandaime, etc. A gente tem casos de pessoas, acho que há uns anos atrás até teve um menino, acho que era neto do Chico Anísio, eu não lembro, que entrou pro sandaime. Não lembro, foi um caso que desapareceu, acho que foi, né? Eu não lembro, acho que foi sim. Era do Chico Anísio. Acho que era neto do Chico Anísio, né? Então, é porque são substâncias que tiram as substâncias alucinógenas, as drogas, né? Tem pessoas que conseguem até só com álcool mesmo. Altera o teu estado de consciência. Alterando o estado de consciência, você começa a ter acesso a outra dimensão. Você começa a ter acesso a frequências que você não está acostumado a ter. Então, você visualiza, você escuta coisas. Você tem
tem acesso ao outro plano dimensional mesmo. E muitas vezes você não consegue lidar com aquilo que você está vendo do outro lado. Uma pessoa que está acostumada a se drogar, que vive nesse mundo, as consciências extrafísicas que rodeiam essas pessoas é do mesmo nível dela para baixo. São espíritos que se alimentam dessa energia, que querem que cada vez mais a pessoa se drogue, que caia nesse mundo e tal. Então, é esse tipo de energia, de consciência que está ao seu redor. Aí você, muitas vezes, é o camarada que se droga, mas você não vai lá na boca, lá no meio dos drogadores, lá para pegar a droga. Você compra do aviãozinho que vem de moto, bonitinho, traz na sua casa. Então, você não tem contato com o submundo da droga. Com um camarada que mata não sei quem para poder trazer a droga. Com aquele mundo horroroso que tem todo... que a gente sabe que tem mesmo, que alimenta essa coisa das drogas. Aí o cara, ele diz, não, mas eu não me meto nisso. Eu tô lá, eu pego lá, o cara vem, traz na minha casa de moto, beleza, tá. Mas, quando ele se droga, ele consegue visualizar todo aquele esquema espiritual que vem com a droga junto. Que ele acha que não, que foi só o carinha da moto que trouxe ali para ele, mas tem toda uma falange espiritual ruim, maléfica por trás daquilo, que se alimenta que tem as vinganças, as pessoas que morrem por causa da droga, por causa do tráfico, por causa do dinheiro, por causa de toda aquela coisa ruim por trás. E aí ele começa, quando ele está alucinado, quando ele consegue alterar o estado da consciência dele através da droga, ele visualiza todas essas consciências que fazem parte ali por afinidade com ele. E aí, muitas vezes, a pessoa não consegue lidar com isso. Pira. Pô, tô vendo um cara drogado, um cracudão aqui no quintal, tô vendo um outro, você começa a pirar. Você sai da realidade. Então, a verdade é essa, né? A gente tem que falar. Então, a mesma coisa, é o mesmo processo com a projeção astral. Né? Você tem que, você tendo todo o cuidado com você, do que você faz, com o que você se afiniza, os lugares que você frequenta, o que você gosta de fazer, beleza. Agora, se você é uma pessoa que não tem esse cuidado, realmente eu não aconselho, porque além de você lidar com situações complicadas no plano físico, você vai ver situações complicadas no plano astral também. E muitas vezes você não vai conseguir trabalhar com tudo isso da tua cabeça. É muito importante frisar que a projeção astral lúcida é apenas uma ferramenta de expansão da consciência que aumenta a percepção do que já existe. E ela, por si só, não pode proporcionar um enlouquecimento. Cada indivíduo encontra do lado de lá aquilo que já vivencia aqui, consciente disso ou não. Então, a única diferença que eu acho legal da projeção é justamente porque muitas vezes você acha que está bem pra caramba, não sabe nem o que está te rodeando. Aí, quando você sai em projeção, você vê. Aí você volta, você diz assim, mas por que eu vi isso? Aí você começa a se analisar o que você está fazendo, o que está... Gente, não é ser... assim, eu sei que tem coisas que parecem assim, até você ser fanático, ser Caxias. Mas eu sempre dou o exemplo que há uns anos atrás teve aquele filme Tropa de Elite, que foi febre, todo mundo queria ver Tropa de Elite. E aí eu li alguns comentários sobre o filme, eu não cheguei a ver, eu não sei se vocês já viram, vou dar spoiler, problema, que eu não vi. Mas me falaram que tinha uma cena que uma pessoa era morta asfixiada num saco de lixo. É real? É real. Então, me falaram isso. Quando me falaram isso, meu ex-marido chegou aqui em casa todo pronto, vamos ver a estreia do filme, estava febre, todo mundo queria ver. Aí eu falei pra ele, tipo, não vou assistir. Aí ele ficou pé da vida, né? Uma sexta-feira. Pô, mas não vai, tá todo mundo vendo, meus amigos vão. Eu digo, então vai lá e assiste. Pra que eu quero ir para um cinema assistir uma pessoa morrer asfixiada num saco de lixo? Pra que eu quero colocar essa imagem na minha cabeça? Gente, se isso fizesse parte do meu crescimento, se fosse necessário para o meu contexto, com certeza eu viveria num lugar que acontecer isso, ou alguma coisa eu atrairia, sei lá, um assalto, alguma coisa que eu vi. Até, graças a Deus, até hoje, isso nunca fez parte do meu contexto. Para que eu vou colocar uma imagem dessa dentro da minha mente?
é me associar a isso, é eu atrair, é eu me afinizar, sabe? Então são coisas. Eu vivo numa cidade extremamente violenta. Eu tenho 53 anos e eu nunca fui assaltada. Aliás, a única vez que eu passei por um assalto, 2 vezes. O primeiro, meu ex-marido, que levou 2 tiros e não fizeram nada comigo. Foi. Não fizeram nada comigo. E a segunda, que eu estava dentro de um ônibus também, assaltaram o ônibus inteiro, inteiro. Eu sempre andei com joias, eu estava com joia, cordão. Eu segurei no ferro do banco da frente e fiquei rezando. Assaltaram o ônibus todo, só não mexeram comigo. Eu estava na Barra e eu estava indo para Taquara. Aí a gente parou na Cidade de Deus, porque eles assaltaram da Barra até a Cidade de Deus, eles foram assaltando todo mundo. Não mexeram comigo. Passaram uma caixinha, botaram joia de celular, de coisa, todo mundo. E não mexeram comigo em nada. E aí depois, quando os bandidos foram embora, até ficaram desconfiando de mim. Por que não mexeram? Mas você podia fazer parte. Fazia parte. Mas olha, eu vivo numa cidade violenta, mas eu evito coisas assim. Então eu sou até chata mesmo. Eu, quando começa filme violento, eu digo, tô fora, não faz parte do meu mundo. Então, por quê? Porque eu saio em projeção desde menina e eu sei que eu encontro do lado de lá aquilo que eu me afinizo. Isso é o que? É autocuidado. Eu cuido de mim. Então, podem falar que eu sou chata. Tá tranquilo.